Alexandre Milanese Camilo é o vice-presidente da Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e Resseguros de Capitalização da Previdência Privada das Empresas Corretoras de Seguro e Rede de Seguros Fenacor, e falou aqui muito bem que teríamos um prejuízo só na tua área de 500 mil empregos. Aquilo teve um impacto muito grande na comissão e, felizmente, aquelas categorias, inclusive a emenda de você foi uma que foi destinada para mim assinar, eu assinei, mas claro, outros também assinaram, foi retirado. Mas a palavra é tua para analisar o conjunto da MP. Bom, olá a todos, muito bom dia. Começando uma semana a todo vapor, né, senador? Como o senhor disse quando eu cumprimentei, se as atividades começam após o Carnaval, começamos um ritmo já bastante acelerado. Bom, eu quero agradecer ao senhor mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos e poder expor as nossas opiniões. Cumprimentar a todos os amigos aqui, os que compõem a mesa junto comigo, muito obrigado. E parabenizar o senhor, senador, por chamar esse tema para debate e discussão aqui na comissão que o senhor preside. Então, mais uma vez, meu muito bom dia a todos vocês. Bem, como o senador Paulo Paim já manifestou, nós tivemos a oportunidade de estar aqui há uns dias atrás, participando de uma mesa, de uma discussão como essa, onde nós trouxemos dados e exposição efetiva da representação dos corretores de seguros. A questão quantitativa, a questão de abrangência, a questão de representação, a questão de capilaridade, a questão de empregos provenientes da nossa atividade, como o senador já disse, que giram em torno de 500 mil empregos diretos ou indiretos, a questão de impostos recolhidos. Permita só. Claro. São 3 mesas, viu? 1, 2 e teremos uma terceira mesa. Então, aqueles que não foram citados fazerão parte da terceira mesa. Estão chegando. Enfim, a questão de impostos recolhidos, a questão do atendimento especialmente ao consumidor, ou seja, a nossa atuação junto ao consumidor, junto à sociedade, dado as características do produto seguros, dado a sua complexidade, dado as suas particularidades, que não pode de maneira alguma ser levado ao consumidor ou adquirido sem a exposição correta, porque é uma entrega a longo prazo, é uma entrega indefinida e quando essa entrega ocorre, normalmente não se dá tempo mais de corrigir, porque a entrega do nosso produto, infelizmente, é mediante uma situação de sinistro, ou seja, o fato já ocorreu. E isso tudo eu entendo não seria o momento agora de eu repetir esses dados, uma vez que eles já foram bastante divulgados. Eu queria aqui me colocar com relação ao tema dessa nossa discussão, que é a avaliação do relatório expedido a semana retrasada, se não me engano, né? Retrasada, né? Pelo deputado Cristino Áureo, né? E que trouxe aí uma avaliação sobre a MP 905. Então, no primeiro momento, a Federação Nacional dos Corretores de Seguros tem se colocado, e eu quero aqui, em nome do nosso presidente, o Armando Virgílio, o qual o senhor conhece muito bem, frisar que nós não temos absolutamente nada contra nenhuma manifestação, nenhuma medida que busque gerar novos empregos. Acredito que ninguém aqui, em sã consciência, teria uma atitude contrária a isso. A questão é avaliar as consequências disso, né? Eu começo por dizer que, logo após a edição da medida provisória, eu não me lembro a data exatamente, mas a própria Secretaria de Política Econômica emitiu um artigo, uma opinião, que foi vinculado nos veículos de comunicação. Eu li num jornal de grande veiculação, onde se busca com a MP atingir 1.800.000 novos postos de emprego, especialmente para os jovens ainda sem carteira assinada. No entanto, a própria Secretaria diz que este número, feito uma avaliação posterior à edição da medida, se muito chegará a 272 mil postos. Então, só por isso já pode-se fazer um questionamento com relação à forma como essa medida está sendo editada, ou à própria edição da medida. Além do que também,
aos beneficiados, ou seja, os jovens que terão possibilidade de emprego, a sua remuneração será da ordem de R$ 1.400, ao passo que para os cofres públicos, cada jovem desse custará R$ 2.000. Esses são questionamentos da própria Secretaria de Política Econômica. Em cima disso, como é que a gente pode entender salutar esse processo, se esses números ditos pela própria Secretaria forem mais condizentes com a realidade? Se só a nossa categoria e tantas outras que estão envolvidas na medida provisória, também com a sua desregulamentação, só a nossa categoria atinge 500 mil postos de empregos diretos ou indiretos. A questão da desregulamentação, além das especificações técnicas e necessárias, como eu já abordei em outros momentos, e eu não quero aqui repetir para não ficar repetitivo e enfadonho, é a questão da instabilidade, até um termo que o senador colocou aqui com muita propriedade, a questão da instabilidade que isto gera. Nós já vimos ao final do ano passado uma perceptível diminuição de corretoras de seguros abertas, de corretores de seguros formados, de pretendentes a corretores de seguros inscritos no que nós chamamos de Escola de Negócios de Seguros, que é a escola habilitada para dar a formação do corretor de seguros. Obviamente, isso já gerou impacto direto em postos de emprego. O setor de seguros, independente de todas as instabilidades políticas, econômicas, jurídicas que esse país tem atravessado ao longo de tantos anos, ele cresceu por 2 décadas mais de 2 dígitos. Portanto, sem dúvida nenhuma, atingimos aí uma participação no PIB de praticamente 6%, 6,5%, e geramos todos esses postos de emprego. Neste momento, obviamente, isso está estagnado. Obviamente, a atividade continua, mas quem, em sã consciência, diante disso tudo, vai se predispor a empreender, a investir, a gerar empregos, a avançar, a promover a sua sucessão? É sabido que as corretoras de seguros, em quase 85% das vezes, são empresas familiares, são empresas de pequeno e médio porte, onde agregam ali marido, mulher, esposa, esposo, filhos, né, num processo sucessório. Eu, pessoalmente, vivo isso na minha corretora, na minha atividade, onde meus 2 filhos estão lá conosco, trabalhando, enfim. Então, tudo isso realmente gera esse sentimento de instabilidade, tanto para a categoria, para o empreendimento, para empregos e especialmente para a sociedade. Não acreditamos que com a desregulamentação isso possa gerar algum efeito com relação ao princípio objetivo primeiro da medida provisória. A gente não conseguimos entender o que a desregulamentação de uma categoria ou de tantas outras tem impacto direto no propósito, no princípio da medida provisória, que é gerar emprego. Ao contrário, a gente entende que isso só causa, como eu já falei, instabilidade e arrefecimento da predisposição de empregadores em gerarem postos de emprego. Infelizmente, a gente passa por uma discussão sempre de oposição no Brasil entre empregadores e empregados, quando, na verdade, nós deveríamos entender que um depende do outro e os dois deveriam sempre caminhar de mãos dadas. Eu fui empregado de uma instituição financeira durante 15 anos da minha vida, que me deu formação e que me permitiu, no momento da minha vida, empreender e gerar hoje postos de emprego na minha empresa, na minha corretora. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar isso com muito bom senso, com muita lucidez sobre estes pontos. Nós avançamos, como o senador falou, no caso do relator. O relatório trouxe uma situação condizente com o que nós pleiteamos, com o que nós levamos, que é voltar a vigorar a Lei 4.594, que regulamenta a nossa profissão, com uma nova redação, sim. De fato, ela, posto que ela é de 1964, sem nenhuma alteração, é necessário que se fizesse uma adaptação aos tempos atuais, e isso poderia ter sido feito antes da própria medida provisória,
se tivesse tido um mínimo de diálogo nesse sentido, talvez nós estivéssemos tomando tempo dos parlamentares, tempo da sociedade com essa discussão, se tivéssemos tido um diálogo anterior a tudo isso. Então nós conseguimos no relatório ter a volta da 4.594 com uma nova redação adequada, sim, aos tempos atuais, com bastante clareza, permitindo novamente que a atividade atue dentro de uma regulamentação, nos inserindo novamente no Sistema Nacional de Seguros Privados, que é um absurdo a distribuição não fazer parte do sistema, e ainda promovermos a consolidação da autorregulamentação, tirando do âmbito da SUSEP a supervisão da atividade dos corretores de seguros, posto que a própria SUSEP já manifestou, e foi, no caso aqui, quem incentivou os artigos aí na MP 905 que nos retiraram da regulamentação e do sistema. Então, na nova proposta nossa, tirando a gente da égide da supervisão da SUSEP, desonerando assim a SUSEP desta missão e permitindo que a gente caminhe com uma autorregulamentação dentro da maturidade da categoria. Entendemos sim que no nosso caso foi de fato um avanço e corroboro totalmente com o senador de que a gente não deve olhar só para o umbigo da gente, tá certo? Portanto, estamos aqui de maneira solidária para contribuir no que for possível para que todos os as eventuais distorções que a MP possa ter trazido, a gente possa contribuir para que isso seja reparado e que a coisa caminhe da melhor forma possível, não só para nós, corretores de seguros, mas para todas as atividades, para todos os empreendimentos, especialmente para toda a sociedade brasileira, que esses sim são sempre os maiores afetados. As instituições passam, os executivos passam, os políticos passam, mas ao final disso tudo, nós, a sociedade, aqui sempre estamos para cumprir com o que é proposto, com o que é legislado, e nem sempre a gente consegue arcar com esse fardo tão grande. Então, senador, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela sua iniciativa e é um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Tudo bem. O Alexandre Milanês Camilo, que falou pelas corretoras de seguros, o seu todo aqui, conforme explica a introdução que eu já fiz em relação ao trabalho dele. Eu queria mais uma vez te cumprimentar, Alexandre, porque tem muitas categorias, às vezes, que atendido o pedido dele, eles vão cuidar da vida deles. Não é assim, tem que olhar para o coletivo. Você não precisaria estar aqui hoje. Claro que você veio pela tua consciência, né? Porque as categorias, aquelas 10 ou 11 categorias, né? Aquelas todas foram retiradas, porque até nós dizíamos, vem cá, são mais de 200, vocês sortearam para castigar essas 10, 11, 13, e no fim ele retirou, ele fez uma adaptação, enfim, pelo menos isso saiu. Mas você está aqui porque o conjunto da medida é muito ruim e solidário àqueles outros que são prejudicados. Pelo que nós vimos nesse amplo debate, não dá para a gente transformar em distúrbio para toda a sociedade aquilo que é deficiência do Estado, né? No nosso caso, nós produzimos milhões, bilhões em arrecadação de impostos, e se a destinação destes não é para o órgão que deveria cumprir com a sua missão, no caso do SUSEP, supervisionar a nossa atividade, eles não podem simplesmente trazer de uma forma totalmente equivocada o fim dessa supervisão com o fim da regulamentação da nossa profissão para desonerar a sua atividade ou a missão a que se presta à autarquia. E ainda em cima de inúmeros contrassensos. Nós falamos tanto em empregos. Como já foi dito, nós temos 500 mil postos de empregos diretos e indiretos. Com o fim da regulamentação, esses que são nossos colaboradores hoje em dia talvez queiram se manifestar na atividade sem ter os seus benefícios, sem ter os seus direitos como empregados e muito menos sem talvez o DNA de empreendedor, levando a esses problemas futuros, assim como a toda a sociedade. Foi dito aqui que o consumidor não é tão hipossuficiente assim, e aí o representante da SUSEP manifesta que os
contratantes de grandes CISOs, grandes empresas, sabem muito bem o que fazem. Claro, sabem muito bem o que fazem porque, inclusive, se abastecem da supervisão de um corretor de seguros. Já a sociedade como um todo, aquele que precisa ter a cobertura, aquele que nós precisamos chegar, esse é mais insuficiente do que nunca. Por fim, a autorregulamentação foi proposta pela própria superintendente e aí, talvez ou por umas palavras dissimuladas ou por falta de se contextualizar, quando nós levamos isso a cabo, quando nós propusemos isso, conforme está no relatório, diz que aí não cabe a nós o poder de polícia. Sim, o poder de polícia caberia ao Estado, mas é ele, Estado, que não quer fazer. Então é um contrassenso acima do outro e nós afirmamos aqui que se a SUSEP quiser praticar com as suas atividades sobre aqueles que não querem compor uma autorreguladora, fique à vontade. Nós queremos promover a autorregulamentação para aqueles que querem cumprir com seu papel ético, moral, profissional, como o corretor de seguros vem fazendo ao longo de tantos anos. Mais uma vez, senador, muito obrigado pela participação e parabéns a todos. Obrigado. Alexandre Milanês do Camilo.